Aleluia. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Esse é um daqueles textos que eu grifei na minha Bíblia já há alguns anos atrás. Porque a gente vive dentro de um mundo, queridos, em que as pessoas estão sempre buscando seguidores, né? As pessoas estão sempre querendo reconhecimento, serem conhecidas, né? Por isso é tão notório, tão forte aí esses reality shows, em que as pessoas buscam alguns minutos de fama, alguns minutos para serem vistos, né? Algum minuto para assim, se destacar e ser conhecido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Dentro da ótica de Deus existe uma coisa muito diferente para alguém que Ele reconhece como especial. Para alguém que é tido para Ele como alguém que realmente é diferente. E esse salmo diz exatamente: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho prazer. Eu não estou procurando pessoas que estejam fazendo coisas mirabolantes, pessoas que estão se destacando em redes sociais, pessoas que têm seguidores, pessoas que estão viajando por todos os países, mas eu estou procurando os santos, aqueles que permanecem fiéis, aqueles que têm as vestes limpas, aqueles que responderam sim ao meu chamado. São esses que eu reconheço. São esses que para mim são nobres e são notados. Quanto aos santos que estão na terra, onde estão os santos desse lugar? Amém. Santo não é aquele que está no céu, querido, amém? Que já morreu, né? E que alguns destacaram e deram o nome de santo. Mas santo é aquele que um dia conheceu Jesus, abriu seu coração, renunciou à sua velha natureza, decidiu ser diferente e disse: eu quero te seguir, eu quero ser um exemplo, eu quero ser alguém que vai ser notado, não pelo meu nome, mas pelo teu poder se manifestando através da minha vida. E eu quero compartilhar com você nessa noite exatamente isso, querido. Características que são nítidas na vida de alguém que assumiu o chamado, de um verdadeiro santo, amém? Que disse sim à voz de Deus, e que tem avançado e que tem se entregado verdadeiramente ao Evangelho, para fazer o nome dele conhecido. E eu quero usar algum personagem da Bíblia muito conhecido, para através da vida dele, a gente buscar algumas características que são marcantes, e que a gente precisa copiar, que a gente precisa trazer para o nosso contexto, para a nossa realidade. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 9. Amém. Tem um texto que diz o seguinte: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Isso foi uma mulher que disse, queridos. Amém. E presta atenção, essa mulher via Eliseu sempre passando pela casa dela, pelo caminho da casa dela. E um dia ela disse: eis que eu sei, eis que eu vejo que esse que tem passado por nós é um santo homem de Deus. Amém, queridos? Isso precisa ser a característica de alguém que assumiu o chamado. Isso precisa ser a característica de alguém que nasceu de novo, de alguém que foi selado, de alguém que tem a presença do Espírito dentro, de alguém que permitiu as transformações acontecerem. Sabe, quando de fato você trilha dentro da palavra, querido, você não precisa anunciar essas coisas, né? Através de frases de efeito, através de redes sociais. Amados, nada contra, porque as redes sociais precisam ser usadas, são formas da gente usar. Mas isso não é através disso que a gente vai se destacar. A característica mais evidente de um santo homem de Deus, ela se manifesta no olhar das outras pessoas, sem a gente falar. Aquilo que nós fazemos, a presença de Deus em nós, a maneira que a gente se comporta, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente expressa amor, os olhos brilham de amor, os olhos brilham de desejo por ajudar, por socorrer, por manifestar o poder de Deus.
E as pessoas veem em nós e elas de fato dirão: eis ali alguém que é um santo homem de Deus. Queridos, acho que tem uma coisa muito marcante. Todo lugar que eu moro, eu sou meio reservado. Eu conheço as pessoas, converso, cumprimento, mas eu nunca fico anunciando: olha, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou assado, sou nada, né? Mas as pessoas sabem, né, o horário que eu saio, a forma que eu me visto, sei lá, de repente me veio com Bíblia ou me veio andando. E ontem aconteceu um fato interessante, uma gritaria antes de eu estar vindo para a igreja, né? Uma mulher saiu para fora, umas 4 casas abaixo da minha, uma gritaria terrível. E ela saiu para o meio da rua pedindo socorro. E a Patrícia: olha lá, Ronan, o que está acontecendo? Vai lá, Guilherme, ver o que é. Na hora que eu saí do lado de fora, ela falou: me ajuda, meu filho está querendo suicidar, Aí eu entrei, corri para dentro da casa dela. E ela estava toda apavorada. Na hora que eu entrei, ela olhou para mim e falou assim: o senhor é pastor, né? Eu falei: sou. Ela falou: então me ajuda, meu filho está querendo se matar. Amém? Sabe, queridos, as pessoas precisam ver isso na gente. Não é o título, mas a gente precisa ser diferente. A nossa vizinhança precisa saber que o nosso comportamento é diferente, né? Precisam ver paz dentro da nossa casa, precisam ver a união dentro da nossa casa, precisam ver uma mão estendida sempre pronta a ajudar, a socorrer. E essa é uma característica que precisa estar na nossa vida. Tem que ser evidente em nós, porque uma vez que eu decido andar com Ele, eu me torno santo, eu quero ser semelhante a Ele, ter um coração como o dele. E o que é interessante é que em Eliseu foi visto isso. A mulher, Eliseu passava e ela falou: esse homem é um santo homem, ele é diferente. E aí, se a gente for compartilhar, e eu quero exatamente usar Eliseu como uma referência para a gente hoje, né, como características de um santo homem, ou de alguém que realmente aceitou o chamado. E lá em 1 Reis, no capítulo 19, tem algo muito interessante. Se você não tiver sua Bíblia, pode prestar atenção. Eu vou estar lendo os textos. 1 Reis, capítulo 19, no versículo 19, vai falar exatamente do chamado de Eliseu. Um chamado, quando ele foi chamado para esse ofício de profeta. E o texto diz: Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Queridos, entenda uma coisa. Essa é uma característica que precisa ser evidente na nossa vida. Quando a gente assume o chamado, amém, para andar com Jesus, para poder servir, para poder ser luz para o mundo. E o que a gente percebe aqui é que um grande homem, um grande que realmente aceita o chamado, aquele que verdadeiramente é um santo homem de Deus, amém, ele vai queimar todas as pontes que possam possibilitar que ele volte ao passado. Essa é a primeira característica evidente. Quando você de fato assume dizer: eu quero te seguir, eu quero te servir. Amado, você nunca pode olhar mais para trás e se atentar para as coisas que ficaram. Porque uma vez que você decide andar com Cristo, querido, você renuncia exatamente toda a sua história. Ainda que sejam valores, queridos, em riquezas naturais, riquezas humanas. Aqui fala que ele tinha parelhas de bois, aqui fala que ele tinha, né, ele cultivava, e ele tinha uma família. Mas no exato momento que o profeta lança a capa sobre ele, falando: se existe uma unção sobre você, que você precisa cuidar dela, e que você precisa promover agora aquilo que vai perpetuar, porque eu não estarei mais aqui. E a única coisa que ele fez, ele falou assim: deixa eu apagar o meu passado, deixa eu me despedir dos meus pais,
Mas isso não vai ser nada que vai atrapalhar ou impedir aquilo que Deus vai fazer da minha vida. Ele matou todos os bois, ele fez uma grande festa, ele fez um grande churrasco, ele beijou seus pais, mas ele assumiu algo que é muito mais nobre: o ofício que Deus havia confiado a ele, o talento que Deus havia dado a ele. Sabe, queridos, e às vezes tem pessoas que colocam tantos obstáculos, percalços, exatamente renunciando a algo tão grande que Deus quer fazer através da sua vida, simplesmente porque estão presos a sentimentos, presos a passado, talvez presos à segurança financeira. Mas deixa eu te dizer, o Deus que chama, queridos, é o Deus que provê tudo. Amém. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada, porque uma vez, queridos, que você assume, Ele é fiel com você. Ele é fiel para te suprir, Ele é fiel para te sustentar. Mas a gente não pode ficar preso a essas lembranças, as coisas que vão nos segurar, que vão nos prender. É bonito, vai ficar no nosso coração. Mas aquele que assume, queridos, ele precisa entender que o novo é sempre melhor. Amém? Que a glória futura, ela é muito maior do que a presente. E de que aquilo que Deus quer fazer é muito mais poderoso. E às vezes o passado tem sido obstáculo na vida de tantas pessoas. Tantas pessoas estão paralisadas por causa de passado, por estarem se prendendo a sentimentos, a pessoas, a família. Uma vez que você chamou, amados, é necessário que a gente rompa com isso. É necessário que a gente rompa e avance. Porque uma vez que nós aceitamos o chamado, não é mais nós mesmos que estamos vivendo, mas é Ele. É definitivamente eu deixar de viver a minha vida para que Ele viva em mim. Talvez esse seja a dificuldade maior das pessoas estarem não aceitando o chamado. Talvez seja a grande dificuldade de poder, será então que eu não vou ver mais? Será que eu não vou? Queridos, não é isso, amém? Hoje nós estamos num tempo tão diferente, a comunicação é muito mais fácil. Mas o que quer dizer é que a gente não pode ficar preso àquilo que nos espera, aquilo que Ele confiou a nós, aquilo que Ele quer fazer em nós. E Eliseu compreendeu rapidamente, amém, que Deus tinha coisas muito maiores a fazer, que Deus precisava e confiava na vida dele para coisas ainda maiores. E aí a gente vai olhando o texto aqui, em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 9, foi exatamente o que eu vi, onde a sunamita, vendo ele, diz: eis que passa por nós um grande homem, e esse é um santo homem de Deus. E o nosso testemunho, queridos, ele precisa confirmar exatamente aquilo que nós somos, a grande obra que foi confiada a nós. As pessoas precisam compreender. A gente está vivendo dentro de um tempo de descredibilidade para os crentes, para os pastores, para os líderes, exatamente por erros que têm acontecido. E aí quando isso chega até nós, é como se todo mundo fosse colocado dentro de um mesmo pacote. Mas o nosso testemunho, queridos, precisa dizer de fato que nós somos diferentes. Precisa mostrar que existem santos homens de Deus nessa terra ainda, que não se corromperam, que não se dobraram a Baal, que não se venderam aos grandes líderes, que não se assentaram na mesa dos reis. Mas grandes homens que têm sido fiéis ao Senhor, compromissados com a verdade. Homens que lançaram um passado e que têm buscado trilhar por uma vida realmente de integridade e justiça. As pessoas precisam olhar para nós e conseguir enxergar Cristo através das nossas atitudes. As pessoas precisam ver em nós a esperança que elas estão buscando tanto. E encontrar exatamente aquilo que está dentro de nós, o refúgio e a presença de Deus que habita em nós. Precisamos ser o socorro para essa geração, queridos. Ontem gritando um jovem de 18 anos buscando suicídio. Agora imagina tantos outros. Uma geração doente, fragilizada, abusada. Pessoas que estão sofrendo, gritando, mas que precisam encontrar os santos homens de Deus, que estenderão a mão e que trarão socorro
e que levantarão essas pessoas para aquilo que Deus quer fazer. Amém. Aleluia. No capítulo 2, querido. Amém. De 2 Reis. No versículo 1 diz que quando o Senhor estava para levar Elias ao céu no redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. Desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu, caso contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu no redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou suas roupas ao meio. Em seguida pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Sabe o que é isso, querido? Um santo homem de Deus, ele sempre vai buscar referências que sejam fortes para a vida dele. Ele sempre vai procurar estar andando com pessoas que têm unção, pessoas que têm o poder de impulsionar, pessoas que têm a capacidade de erguer ele ainda mais alto. E é interessante que nessa caminhada, todas as vezes que Elias dava uma justificativa para Eliseu: fica, Eliseu: não vou ficar, eu vou estar com você, eu não tiro os olhos de você, eu quero tudo aquilo que está na tua vida, e eu ainda quero muito mais do que isso, eu quero ser melhor do que você. Queridos, o santo homem de Deus, queridos, ele é ousado. Amém. Ele não se contenta com pequenas coisas que estão acontecendo, ele quer muito mais. Ele sempre está em busca de grandes milagres, ele sempre está em busca de crescimento, ele sempre está buscando, queridos, cada dia mais se elevar a um patamar em que ele possa ter experiências extraordinárias. É alguém que não se contenta com o natural. É alguém que quer viver em nível sobrenatural. É alguém que quer viver essas experiências dia após dia. Mas Elias ainda faz um desafio: olha, deixa eu te dizer, a tarefa é difícil. Aquilo que você está querendo, a minha capa vai ser lançada e ela vai voar. Se você conseguir pegar, deixa eu te dizer uma coisa, vai acontecer na sua vida. Um santo homem de Deus, queridos, ele pula, ele corre, ele vai em direção aonde a unção se manifesta. E o que aconteceu com Eliseu foi exatamente: a capa era levada de um lado, os olhos fixados. Aquilo que precisa ser guardado e zelado, querido, é a unção de Deus na sua vida. É algo que você precisa ter zelo, é algo que você precisa valorizar. Aquilo que está acontecendo, aquilo que Deus está fazendo.
Se coisas espetaculares estão acontecendo através de você, entenda uma coisa: existe unção ainda maior para se manifestar na sua vida. E o santo homem, queridos, ele quer andar nesse nível. Ele não se contenta com coisas básicas. É uma geração que Deus está chamando para o profundo. A gente tem visto tantas pessoas no raso, tantas pessoas se conformando com pequenas coisas. Ah, basta, eu estou na igreja, eu vou para o céu. Aleluia, queridos, você não sabe o que está perdendo. Você não sabe a glória que existe quando a nuvem de poder se manifesta, te chamando para dentro. E o santo homem de Deus é aquele que não tem medo. Ele vai em direção à nuvem da glória para estar envolvido sempre nela. Amém. Aquele que verdadeiramente viveu e experimentou a unção, querido, ele quer beber dela todos os dias. Amém. A Rosana fala uma coisa interessante. Ela fala: a gente nunca deseja, a gente nunca sonha comer alguma coisa que a gente nunca comeu. Não é verdade? Mas uma vez que você comeu da unção, querido, você sonha com ela todo dia. Você quer ela todo dia. Você busca ela todo dia. E o que Deus está chamando é uma geração que seja assim como Eliseu. Uma geração que deseja cada dia mais viver a intensidade do Espírito. Por isso algumas pessoas ficam sem entender a intensidade que às vezes acontece nesse lugar. É porque Deus está levantando uma geração de santos, assim como Eliseu, que estão procurando tocar a unção cada dia maior sobre a vida de pessoas. Busque referências de homens que de fato têm poder para a sua vida, têm coisas especiais para a sua vida. Quem tem sido exemplo para você nesses dias de hoje? Aonde você tem colocado os seus olhos? Os seus ouvidos estão buscando inspiração na voz de quem? Alguém que verdadeiramente é santo, quer dizer, ele quer andar num nível de pessoas maiores e melhores do que ele. A gente não contenta com coisas pequenas. A gente sempre quer mais. E Eliseu foi ousado para dizer para Elias: olha, você é bom, mas eu quero ser melhor do que você. Ele não teve vergonha nem medo de dizer para ele: olha, se você foi bom, cara, eu quero ser melhor do que você. Ele falou: uau, dura tarefa pediste, cara, porque não é fácil. Mas já que você quer, se você conseguir enxergar a glória e a unção que vai descer, e você tocar nela, vai acontecer na sua vida. Vai acontecer. Deixa eu te dizer, querido, se você estiver atento no Espírito, você vai tocar na nuvem de unção que está nesse lugar. Amém. Você vai tocar. Porque Deus chama e conta com aqueles que são ousados. Ousados. Aqueles que têm coragem, aqueles que são destemidos. Esses são os santos nos quais Ele tem prazer. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: o santo homem de Deus não negocia a graça sobre a vida dele. E é interessante se você for ver a história de Eliseu com Naamã. Naamã se mostrou rico, poderoso, o chefe da guarda, tinha dinheiro, tinha recurso. Mas o santo homem de Deus falou: rapaz, eu nem quero ver ele, só diga para ele, mergulha lá no rio. Porque a unção está na minha vida, não precisa ver e nem tocar esse homem. Eu só libero uma palavra e pela fé vai acontecer. Eliseu não fez por causa de recursos. Eliseu não fez porque ele é general. Eliseu fez porque ele servia ao Deus Todo-Poderoso, que quer ver a cura de todas as pessoas, que quer ver manifestação da glória dele sobre todos os povos e todas as nações, que tem a preocupação e desejo maior do que eu de que todos sejam salvos. E quando essa unção está impregnada na sua vida, queridos, não importa a classe social, nível de pessoa ou cultural, você faz por amor, não é por dinheiro. Entenda isso. Não é porque é um jogador de futebol ou alguém muito rico que você vai até na casa dele. Mas alguém que verdadeiramente entra na unção de Deus, ele entra nas favelas, nas vielas, por amor a qualquer alma. Aleluia. Independente de receber oferta ou recurso, porque ele sabe que os dons que estão sobre a vida dele não é dele, mas pertence ao Senhor. Amém.
Os dons vêm dele. E o serviço que fazemos é para ele. Então não importa o lugar ou a pessoa, aquele que de fato foi chamado, ele vai. Ele vai. Aleluia. 2 Reis capítulo 2, versículo 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Aleluia. Amados, quando você tem convicção dessa unção que está sobre a sua vida, quando você responde sim ao chamado, você também tem convicção de que o Deus que te chamou fará coisas extraordinárias através de você. Caminhando, você sabe na trajetória que Elias bateu o manto e a água do Rio Jordão se abriu e eles passaram. Porém agora a responsabilidade estava com Eliseu. Elias já não estava ali. O manto estava na mão dele. Mas ele não teve dúvida, querido, que a unção estava dentro. Ele não pensou, será que vai abrir? Ele simplesmente falou: onde está o Deus de Elias? Tu és o meu também. Tu és o meu também. Ele tocou sobre as águas e elas se abriram. Amado, quando você tem consciência do poder que habita dentro de você e da presença que está dentro de você, amém, não existe obstáculos de impedimento para que você possa avançar. Amém. Não existe barreira que você seja intransponível para que você passe. Porque aquele que verdadeiramente tem consciência desse chamado, ele sabe que o Deus chamou abre portas. Amém. O Deus que ele chamou apresenta conexões. Mas o Deus que chamou também usa a sua vida com intervenção divina para milagres extraordinários. Esse é o tempo dos santos homens de Deus manifestarem o poder em milagres e sinais e maravilhas, queridos. São coisas extraordinárias que Deus quer fazer nos nossos dias. Amém. São coisas extraordinárias, mas para aqueles que são ousados, para aqueles que são destemidos, para aqueles que sabem que não é no poder do seu nome, mas é no poder daquele que te chamou. E que sabe que essa unção, queridos, ela vai se manifestar sobre a sua vida. Amém. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. E Deus tem compromisso com os santos homens que ele chamou. São os notáveis nos quais ele tem prazer. São os notáveis nos quais ele quer usar para grandes milagres, para as grandes coisas, para as transformações que precisam ser feitas. Amém. Aleluia. 2 Reis 4:13. Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei, ao comandante do exército? Não, respondeu ela, minha família cuida bem de mim. Aleluia. Sabe, queridos, aquele que verdadeiramente foi chamado, aquele que realmente abriu o seu coração para seguir, para se tornar discípulo, ele busca maneiras de abençoar pessoas. Não só em bênçãos espirituais. Amém. Um santo homem de Deus, queridos, ele busca maneiras, às vezes, de produzir na vida de pessoas transformações que sejam necessárias. Talvez é uma necessidade financeira. Sabe, ele busca envolver pessoas, ele busca ações que possam possibilitar ajudar pessoas. Um santo homem de Deus não foi chamado só para oração. Ele foi chamado para ação. Amém. Ele foi chamado para as causas sociais. Ele tem percepção dessas coisas. Ele busca estratégias, queridos, de ajudar crianças, projetos sociais. Ele cria projetos, ele cria meios, maneiras de abençoar pessoas.
Ele é alguém em excelência e relevante. Por quê? Porque ele tem gratidão no coração dos benefícios que Deus fez e que as pessoas também fizeram para ele. Porque um santo, um homem de Deus, ele tem gratidão no seu coração. Ele sabe reconhecer aqueles que foram fundamentais para o processo de construção, amém, do seu crescimento nessa jornada. Um santo homem de Deus não esquece as pessoas que passaram pela sua vida e foram tão importantes. E como gratidão, ele procura sempre estar retribuindo da mesma maneira, proporcionando isso para as vidas das pessoas. Essa é a igreja relevante dos santos, que precisa ter uma visão, amém, querido, social. Amém. Uma igreja que tem trabalhos de psicologia para poder ajudar tantas pessoas feridas por aí. Trabalhos jurídicos para ajudar tantas pessoas. Tem tanto tipo de trabalho, queridos, não é só encher a barriga da pessoa de comida. A gente acha que a ação social é só cesta básica. Não, é usar os talentos que você tem. É usar a influência que você tem. Porque os santos homens de Deus, eles chegam em lugares que às vezes outras pessoas não vão chegar. Deus abre passagem para nós. E através das nossas conexões a gente pode fazer coisas extraordinárias. E aqui Eliseu estava reconhecendo em uma pessoa que tinha feito benefícios para a vida dele. E ele perguntou: o que eu posso fazer por você? Posso falar para você do rei? Posso fazer alguma coisa? Você está tendo necessidade? Ela falou: não, está tudo bem. Mas a gente precisa ter percepção. Hoje é um dia essencial, é a mesa. E Paulo fala: examine-se a si. Examinar a si é você entender que você está dentro de um corpo e que existe parte desse corpo aqui. E aí você se examinar, querendo, é você olhar para dentro de você e falar: o que eu fiz de errado hoje? Não, é você olhar e falar: deixa eu ver. Cara, eu estou insensível com a dor do meu irmão. Porque nós somos um corpo só, gente. Quando ele fala examine-se a si, é você examinar você em relação ao seu irmão. E não ser indiferente com aquilo que está acontecendo na vida dele. Não está faminto. Fechar os olhos e comer do pão, sabendo que o seu irmão está prestes a se suicidar, porque existe uma dor profunda dentro do coração. Não podemos de forma alguma. Amém. Como santos, fazendo parte do mesmo corpo, precisamos nos unir e ser fundamentais para o crescimento de cada um. É ajustar aquilo que está diferente. É me alinhar com aquele que talvez, teve um arranhão. Mas deixa eu te dizer, eu preciso consertar. Cara, eu não consigo viver desse jeito, ainda que eu estou com muita raiva. Mas vamos melhorar essa situação. Um santo homem de Deus, que eles não conseguem andar com sentimento de dor e culpa no coração. Amém. Ele precisa resolver questões da vida e dentro do corpo, para ele poder crescer, para ele poder avançar, para ele poder ser melhor. Aleluia. Aleluia. 2 Reis 2:19. Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. Disse ele: assim diz o Senhor: purifiquei esta água, ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. E desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. O santo homem de Deus, quer dizer, ele é capaz de transformar o amargo em doce. Amém, queridos? Ele é capaz de transformar a sequidão em um oásis, aleluia, de nascentes. É para isso que nós somos chamados. Amém.
Nós somos chamados para isso, para transformar situações, para mostrar que existe paz dentro da nossa vida. Um santo homem de Deus, ele não tem amargura no seu coração, ele tem um semblante doce, ele tem um semblante de paz, ele tem semblante de refúgio, onde as pessoas querem estar perto. Já viu pessoas que têm um semblante tão doce que você quer estar perto? Um santo homem de Deus, ele tem bom humor. Ele sabe deixar questões do dia a dia de lado. Ele sabe deixar questões talvez não resolvidas de lado, para que isso não venha influenciar em relação às outras pessoas. Um santo homem de Deus não desconta nas pessoas as decepções da vida, mas ele entende que é essencial poder revelar quem é Deus, poder revelar Deus na sua doçura, na sua brandura, no seu amor, no seu afeto, no seu aconchego. É o mundo que está necessitando de um abraço, querido. O santo homem de Deus tem os braços abertos. Ele tem os braços abertos, independente das pessoas. Eu falei aqui no domingo passado, vou voltar a lembrar. O camarada falou um negócio interessante, sabe? Eu até já questionei algumas vezes, talvez você não ouviu, eu não estava aqui. E ele falou assim: já reparou que a gente pensa, por que os moradores de rua, esses usuários de droga que vivem na rua, não pegam Covid? Você já fez esse questionamento? Parece que esses caras não morrem, não pegam Covid, eles estão sempre ali amontoados. Ou se morre a gente não fica sabendo, né? Porque não falam. Mas lógico que morre, né? Mas assim, parece que o grau, o índice é muito pequeno. E ele falou uma coisa que até assim, relativamente, eu concordei um pouco. Ele falou: sabe por quê? Porque eles já vivem em isolamento há muito tempo. Ninguém tem coragem de pegar na mão deles e nem dar um abraço. Então eles vivem entre eles. E como ninguém tem coragem de chegar perto, provavelmente eles estão dentro de um grupo muito pequeno de pessoas que podem pegar. Mas o santo homem de Deus, querido, ele entra nos guetos. Ele não só abraça, como ele põe no colo e leva para casa. Amém? Ele tem sensibilidade. Ele crê na transformação. Ele crê nas oportunidades de Deus. Ele enxerga vida onde tem morte. Porque o santo homem de Deus, ele produz vida. Aleluia. Capítulo 4, versículo 25. Segundo Reis. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse a Geazi: olha lá vem a sunamita. Corre ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu: sim, está tudo bem. Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixa-a em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Mas deixa eu te dizer, querido, o santo homem de Deus, ele tem percepções no espírito de pessoas que estão precisando de um consolo. Amém? Porque quando a sunamita disse que estava tudo bem, para Geazi estava tudo bem, mas o profeta sabia que não estava tudo bem. Amém? O grande homem de Deus, ele tem percepção quando as pessoas estão precisando de socorro, quando as pessoas estão precisando das mãos estendidas. Amém? De um afeto, de uma palavra, de um telefonema, de uma atenção. A geração de hoje é a geração que não tem atenção. É a geração que conversa pelo WhatsApp. Mas o santo homem de Deus procura estar presente. Amém? Ele quer estar perto, ele quer olhar nos olhos, ele quer tocar, ele quer socorrer. Ele quer se mostrar a face de glória
de Deus na vida dele. Aleluia. Vou encerrar com esse último versículo aqui, tá, queridos? Tem alguns outros que eu poderia compartilhar, mas vamos ficar com esse. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O santo homem de Deus sabe que ele nunca está sozinho. Amém. Ele sempre anda na confiança que tem um Deus ao lado dele zeloso. Nos dias de hoje, ele sabe que Deus é o socorro bem presente no momento da angústia. Ele sabe que ao redor Deus acampa os seus anjos, queridos, sempre presentes para socorrer. Ele sabe que em qualquer empreitada Deus vai na frente. Deus vai trilhando, Deus vai abrindo o caminho. Deus vai manifestando glória. Essa é a concepção do santo homem de Deus. Ele sabe que nessa jornada ele não é o único, mas que Deus que o chamou, capacitou e vai presente. Assim como foi com Josué, um santo homem de Deus. Deus diz para ele: olha, deixa eu te dizer uma coisa, o caminho que você está passando é desconhecido para você, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vou na frente. É só você acompanhar a arca. É só você acompanhar a minha presença. Deixa eu te dizer, talvez o caminho que você está vivendo é um caminho desconhecido para você. Talvez você nunca viveu dentro da sua casa uma perda tão próxima. Talvez você nunca viveu uma dificuldade financeira. Talvez você nunca viveu uma tristeza, uma depressão, uma dor, e isso tudo é diferente. Você nunca passou por esse caminho. O diagnóstico que você recebeu, tudo isso são caminhos desconhecidos talvez para você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Pode ser desconhecido para você, mas Deus já passou por ele. Deus sabe exatamente tudo aquilo que está acontecendo, e Ele já andou por esse caminho. E Ele manda te dizer: fica seguro. Fica seguro, porque eu estou caminhando na sua frente. Somente não tira os olhos, porque o santo homem de Deus, queridos, ele não tira os olhos. Ele permanece orando para a glória. Ele permanece focado na unção que vem do alto. Ele permanece focado naquele que tem o poder de mudar situações e história. Entenda isso, meu amado. Pode estar sendo duro, pode estar sendo difícil, mas deixa eu te dizer, ali na frente tem um manancial, querido, te esperando, cheio de glória. Preparado para aqueles que são fiéis, preparados para aqueles que não retrocedem, preparados para aqueles que não voltam atrás, preparados para aqueles que verdadeiramente confiam, não somente quando as coisas estão bem, mas em qualquer momento continuam louvando, continuam glorificando. Ei, se está em dor, querido, cante e dê glória. Cadê o pessoal da música? Se a Isabela conseguir cantar essa música, vai ser muito bom. Cassiane. Se está bom, cante. Se está difícil, dê glória. O louvor passa apertado comigo, querido. Nossa, mas aí que você vê se os caras são bons ou não. Amém. Amados, é dessa maneira que o santo homem de Deus vive. Amém. Na hora que ele olha, a panela de arroz está no raso, ele fala: louvado seja Deus. Ele faz igual o Dudu: ô, glória, dá um glória, Dudu. Desse jeito. O santo homem de Deus faz assim. Amém. O santo homem de Deus faz igual Rafael. Como que é? Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Ele entra na minha casa falando assim: paz seja nessa casa. Amém. Você pode dar um pedacinho de biscoito para ele, de água e sal, ele fala: graças a Deus. Santo homem da graça, querido. Sempre dá graça. Aleluia. Ele sempre glorifica, ele sempre tem louvor, ele sempre tem alegria. Amém. Porque a confiança dele não consiste nisso aqui, ó, naquilo que ele está sentindo. Amém. Mas é naquilo que os olhos do Espírito estão mostrando.
Porque o santo homem de Deus não anda guiado pelas coisas. Essa é a característica dele. Enquanto as pessoas estão vendo dor, estão vendo problema, ele está vendo a glória. Aleluia, eu vejo glória, eu vejo glória. Eu